Lilith. Eu vou contar um pouquinho da história dela, um pouquinho que eu sei, né? Depois que ocorreu toda essa queda, toda essa força que eu vou contar para vocês, ela na verdade ela quer equilibrar e harmonizar as energias entre homens e mulheres, né? Então tem o lado positivo. Vocês acham justo, pega a história da sua avó, da sua bisavó, o lado feminino tão rechaçado como ele era, né? E o homem podia fazer o que quisesse, etc. Não. Agora vocês já não percebem tudo mais equilibrado? Sim ou não? Está muito mais equilibrado, né? Então isso é um processo lilithiano. Por quê? Porque a humanidade está evoluindo. E é exatamente esse equilíbrio que vai promover no futuro, vou falar dessa forma para facilitar, a manifestação do anjo na face da Terra, que o anjo não vai ter sexo, ele vai ser andrógeno. Mas não andrógeno no sentido de hermafroditismo, uma coisa, é o andrógeno consciente. Então, quando a gente fala de anjos, se você fala de Micael, tem a Micaela, Gabriel, tem a Gabriela. Então, o anjo, ele traz as suas duas facetas. Ele é andrógeno. Hoje, um andrógeno é aquele que tem a mente e o coração equilibrados, independente do polo sexual que ele escolheu para se manifestar. Então, uma pessoa que razão e emoção são dois pratos da balança que estão em equilíbrio. O equilíbrio da razão e da emoção surge o quê? A lei. É uma pessoa que está aprumada com a lei, e a lei divina, não a lei dos homens. Então esse é o andrógeno de hoje. É aquele que acerta porque tem esses dois lados em equilíbrio. Tanto é que se você coloca a mente e o coração no jogo, você tem glândulas no seu corpo que correspondem a determinadas substâncias que, quando elas estão em harmonia, elas secretam valores e correm por todo o seu sangue. É o timo no coração, a glândula timo, que normalmente ela se atrofia quando nós somos pequenos, né? Quando que ela começa a se atrofiar? Quando você perde a pureza, quando você deixa realmente de ser criança, e na própria educação dos pais, você é obrigado a entrar nesse jogo louco. Você tem que ser melhor, você tem que ser superior ao seu amiguinho, para você ser o chefe dele, para você ganhar bem. Não é assim? Estou mentindo? A gente passa esses valores hoje. Acredito que num futuro não tão distante, só uns milhares de anos para frente, os pais vão educar assim: está vendo seu amiguinho também? Vai lá, ajuda ele. Passa o que você aprendeu para ele correr junto com você. Já pensou que bonito vai ser isso, né? Falta um pouquinho ainda, mas a gente chega lá. Então, a timo no coração, e aqui nós temos a pituitária e a pineal. O que acontece? O ser humano, quando ele começa a vencer todos esses processos que nós vamos falar hoje, a glândula pineal, ela pulsa junto com o nosso coração. Então o cérebro se torna um órgão pulsante que começa, através de todas as sinapses que estão adormecidas na caixa craniana do ser humano, ele começa a dar ligações, começa a dar insights, começa a dar visões que nós começamos a enxergar o mundo de uma forma diferenciada. Daí que surge o iluminado, que tem essa região craniana aqui. Então você trabalha todos os atributos que estão aqui adormecidos, né, no seu coração, onde você tem a glândula timo. Aí é como se você ouvisse um estalo na cabeça. Tem muita gente que chama isso a subida ou ascensão de Kundalini, que na verdade vem de baixo, que tem que passar, quebrar essa resistência aqui e acessar a parte de cima. Então o ser humano, ele se ilumina, e o que acontece? Um exemplo, começa a despertar sentidos que o ser humano comum não possui. Se você nunca pensou nisso, você tem 7 orifícios na sua face. A glândula pineal é a 8ª, ou é o sol desses 7 orifícios. Ela é o Deus, e os 7 orifícios são 7 anjos. Então quando você entra nesse processo e você começa a domar essa fera, que essa fera, não pensa que ela vem de fora. Ela vem de fora porque você permite, porque você abre o seu corpo e a sintonia dela se projeta em você, e essa projeção te deturpa. Ela faz com que você quede, ela faz com que você erre. Isso é Lilith, tanto homem como mulher. Que as duas forças, vamos dizer assim, astrais, que representam o polo masculino e feminino da manifestação de Lilith,
nós chamamos de íncubos e súcubos, que são projeções astrais masculinas e femininas. De acordo com a sua preferência sexual, é como essa energia se manifesta. E aí ela faz com que você caia. Quer ver um exemplo? Lilith nunca vai perder tempo com quem já está lá embaixo, já está no lodo. Ela vai perder tempo com quem ela percebe que está se iluminando. Então ela representa, olha a chave para você entender como ela pode ser transmutada em poder. Ela representa uma prova dos 9 que realmente você é forte. Quer ver um exemplo de sucumbir? Os padres. Onde nós temos o maior caso de pedofilia? Onde é? Fala para mim. Roma, não. Entre os próprios. Na igreja, pô. Isso é Lilith. Os padres, de repente, eles estão ali, estão querendo e tal. Vem essa energia e fala, deixa eu ver se você é bom mesmo. Ela não vai perder tempo com quem ela já sabe que a vitória já está certa. Ela vem testar quem está no rumo, quem está no caminho. Pegar a chave? Pegar a chave. Então o que ocorre? Ela entra ali, onde que ela vai pegar o padre? Você já pensou ter que segurar, ser um celibatário? Vocês acham que é fácil? Você acha que é fácil? Quero propor um desafio para vocês. Não precisa falar, isso é bico. Mas procura ficar 40 dias sem qualquer intenção sexual dentro de você. Seja sozinho, acompanhado, entenderam, né? Não precisa dar detalhes. Procure 40 dias. Isso é bico. Mas vê se não vem aquela vontade daquilo de vez em quando. Né? Então é isso que ocorre com os padres. Aí ela vem, entra, aí eles entram e fazem aquelas tremendas bobagens. Caíram porque teve o conhecimento e usou de forma errada. Né? Um dos exercícios para a ascensão de Kundalini, que está ligado ao número 40, é você ficar 40 dias em plena meditação e só absorvendo o conhecimento e não permitir nenhuma energia contrária te tirar do caminho. Aí, muitas vezes, dependendo do mérito da pessoa, se ela está preparada, você tem essa ascensão. E como eu falei, a pineal pulsa, secreta valores e surge o quê? Clarividência. A pessoa enxerga as dimensões sutis. Clareaudiência. Ouve. Os clareolfativos sentem cheiro da alma e das energias das pessoas. Os claripalatinos, a pessoa sente o sabor da alma de uma pessoa. Né? Então, cheguei perto dessa pessoa, mas que gosto ruim, meu Deus do céu. Né? Quando você chega perto de uma pessoa que tem uma alma legal, elevada, e você tem, de repente, esse dom, desperta o sabor de sândalo na boca da pessoa. Né? É muito interessante. Então você tem 7 orifícios. 2, 4, 6 e 7. São os 7 anjos projetados em vocês através dos sentidos, como forças que normalmente elas nos dominam e nós não dominamos elas. Quer ver um segredo que eu dou para vocês? Né? Vocês estão me vendo. Vocês estão usando 5% da visão de vocês de me observar. 95% está sendo espalhado pelos outros sentidos. Daí que dizem que os anjos, eles veem as formas que são criadas pela música. Eles ouvem a vibração do que se aproxima deles, porque eles têm consciência desses outros sentidos. Então vamos lá, você utiliza 5% do lado consciente dos seus sentidos. Os outros 95% são energias inconscientes que normalmente você não utiliza. É isso que acontece quando você supera a Lilith. A energia sobe, ela se eleva, a pineal começa a pulsar, secreta valores no seu corpo, que é como se você estivesse tomando um choque. Aí você começa, dependendo do sentido que você desperta como força maior em você, você começa a enxergar. Para finalizar isso, o lado esquerdo está ligado à parte das emoções e o lado direito está ligado à parte dos pensamentos. Então, se você desperta a clarividência do olho esquerdo, você enxerga as emoções das pessoas. Se você desperta, quer ver um exemplo? Quer ver como todo mundo já teve isso? Quer ver uma clarividência bem
Nunca vocês estavam num lugar assim, eu falei, pô, passou um rato ali. Eu vi no canto de olho aqui, passou alguma coisa aqui, tem uma sombra ali. Sei lá, o que será? Quem já teve isso aí? Fala a verdade, levanta a mão, olha quanto clarividente aqui. Na verdade, você viu, foi uma mancha astral que estava ali perto. E não era rato, não era bicho, não era uma mancha astral ali. Opa! Ah, então estava fora, não estava dentro de você, por isso que você viu. Então isso está aqui. E o olho direito vê os pensamentos das pessoas. Pá. Aqui você enxerga os sentimentos. O ouvido esquerdo, você ouve as emoções da pessoa. Já viram duas peruas se beijando? Ai, linda, querida. Ai, né? Na verdade, eu te odeio, sua bruaca. Você escuta o que realmente a pessoa está sentindo em relação àquilo. Não é? E aqui você ouve os pensamentos. Não é? Aqui do lado esquerdo, você sente o cheiro dos sentimentos da pessoa. Do lado direito, você sente o cheiro dos pensamentos dela. E a boca, que vem através do sabor, é o único orifício andrógeno, como isso eu sempre falo nos cursos. Porque é o único que tem um, né, ou não? Tem gente que parece que tem duas bocas, eu sou um deles, né? Mas na verdade, não é uma só, ou não? Mas ela é dupla. Você está fazendo sexo. Porque, meu Deus, para pra pensar. Você não utiliza isso aqui na hora do vamos ver? Vamos ver, eu preciso dar detalhe. Você não utiliza isso aqui? Utiliza ou não utiliza? Oh, meu Deus do céu. Claro que usa. Sim. Muito. Aí a Lilith já está 1000 por hora. Ó, quando você está afim de uma pessoa, você não quer beijar ela? Você quer beijar o pé dela? O que você quer beijar da pessoa? O que você quer beijar? Vai, fala. A boca. Por quê? Porque a boca, o verbo que seria a manifestação do sexo, como fala, porque é o único orifício andrógeno. A língua é o falo masculino e os lábios é o órgão genital feminino. Ó. Então, quando você fala, é como se você estivesse fazendo sexo. Por isso que os mestres sempre falam, cuidado com o que sai da sua boca e não com o que entra. Né? Então, o ser humano tem essa atração natural aqui por causa que essa região é extremamente sagrada. Né? Então, quando você entra em sintonia com essa força que a gente vai falar, às vezes você pode captar a energia contrária e chegar no erro através disso. Você vê uma coisa que te seduz, que é clarividência errônea. Estão entendendo? Através da intuição, etc. Então você enxerga uma coisa que, nossa, eu preciso daquilo. E pode ser, de repente, um processo lilithiano para te derrubar através da captação do visual. Você pode ouvir uma coisa que você julga extremamente interessante e eu devo seguir adiante, chegar lá, e pode ser uma tremenda de uma roubada que está entrando aqui para te ferrar. Né? Da mesma forma, todos os outros sentidos. Então você tem que simplesmente se vigiar. E esse setor que a gente vai apontar hoje na atividade é o lugar aonde pode ter a projeção disso. Que para algumas pessoas aqui podem ser relacionamentos, podem ser filhos, podem ser apegos, podem ser família, pode ser carreira, pode ser trabalho, pode ser grana, pode ser personalidade. Então você, então é aí que a coisa pega. Então sempre quando você trabalhar o atributo desse setor, deixa eu ficar atento esse ano para eu não cair em roubada. Então tudo ligado a esse setor é como se fosse um atendimento coletivo de astrologia que eu estou fazendo aqui. Então quando você decifrar esse setor, a gente vai fazer isso junto aqui, o que você tem que fazer? É alguma coisa ligada àquele assunto que aquele maluco falou. Deixa eu pensar 2 vezes antes de fazer algo. Já estou dando a dica aqui. Pensar 2 vezes antes de fazer algo ligado ao assunto correspondente do setor. Porque é ali que você pode cair numa cilada. Agora você pensa o quê? Que Lilith seria assim, quer ver? Olha a tradução de Lilith. Começando aqui, ó. Sumérios e assírios. Fantasma, demônio. Lilith é a esposa do lado contrário do anjo Samael. Que representa onde todas as forças luciféricas femininas se projetaram. Olha isso. Então, na verdade, você pode dizer que é a mulher de Lúcifer. Nossa, falar isso, vai dar tempo de você postar isso, Paulo? Não, né? Ixi, pior é que vai, né? Aí o pessoal das religiões manda pau em mim no YouTube. Vocês nem imaginam. Falei, ele é o anticristo. Meu Deus do céu.
Dá vontade de responder, mas eu não vou perder tempo com isso. Tem coisas mais úteis onde gastar minha energia, né? Então, voltando. Nas tradições dos sumérios principalmente, o que era Lilith? Vamos entender isso. Era a forma de, na iniciação, as pessoas passarem valores para os discípulos que estavam chegando para aprender a burilar a alma, para não cometer atos errôneos, para aprender a ser melhor, mais altruísta. Então, em todas as iniciações, ela sempre correspondeu a esse tipo de energia. Mas, na verdade, foi ela, no início de tudo, que criou a humanidade. Daí que vem no Gênesis de Moisés aquela história da serpente que deu para Eva a maçã. Aí a Eva foi lá, deu para o Adão e os dois, pum, caíram. O que é isso? A criação do sexo. Por isso que a primeira coisa, o que aconteceu quando eles saíram do paraíso? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Quem lembra? A vergonha, muito bem. Foram ali e se cobriram. E até hoje a gente se cobre. Até hoje a gente se cobre. E fica querendo saber o que tem ali debaixo, né, do outro. Isso é Lilith. Estou mentindo? Estou mentindo? É a verdade. Mas vamos entender esse lado. Ela está associada a isso aqui, ó. A queda dos anjos, que vieram de uma forma maligna para a face da terra. Vieram com a consciência deturpada. Desceram com a consciência deles para criar um novo ser humano de uma forma forçada. Aí que entra isso aqui, ó. Esse número aqui. Paulo, isso vai ser colocado mesmo? Se quiser, eu faço antes. Vamos que vamos. Então, ó, é porque você viu que eles estão mandando, estão me perseguindo ali, né? Estão me perseguindo. Pode perseguir, né? Pode perseguir. Vem no pé. Ó, vamos entender essa queda aqui para você compreender como que surgiu Lilith. A época que Lilith, né, está ligada à humanidade é essa aqui, a época da Lemúria, onde o ser humano era extremamente gigante. Gigante. Só que o ser humano era o quê? Andrógeno. Ele não tinha sexo, o ser humano era bruto. O ser humano nascia dele mesmo. O ser humano nascia através da cissiparidade. Quem sabe o que é cissiparidade? Era como se o ser humano botasse um ovo ou uma gota do suor dele mesmo que gerava um outro ser humano. Então, quer ver? Nós não nascemos do ovo até hoje. Alguém já ouviu falar em ovários? Quem tem ovários? Vocês têm bastantes os, né? Vários, né? Brincadeira. Vocês têm ovários. E os homens têm o quê? Quando vai jogar futebol, pela barreira fica tudo ali. Protege o quê? Os seus testículos são ovos também, né? E são duplos, não são duplos? 2 ovários, são 2 testículos. Vamos entender isso. Se o ser humano nascia dele mesmo nessa época, como se ele botasse ovo, então o ovo se criava primeiro dentro de si, não criava dentro de si? Para depois ele sair, quando ele estivesse formado, e seria como se ele botasse ovo. Só que o ser humano nessa época, ele estava muito inerte, ele não queria evoluir. Ele estava dependente das hierarquias que cuidavam da evolução do ser humano aqui. Aí Deus pediu para Lúcifer descer aqui e criar um novo ser humano. Aí o Lúcifer viu que esse ser humano estava muito bruto ainda, ele falou para o pai, não dá para eu descer. Se eu descer com a minha consciência ali, eu vou explodir esse ser humano porque ele está muito bruto. Aí que veio a famosa guerra dos céus, a guerra entre Lúcifer e Micael. Como todos sabem, Micael derrota Lúcifer. Agora vocês vão entender esse número aqui, ó. Esse e esse aqui no sentido oculto. Uma hierarquia de anjos, 1000 anjos, 999 anjos tutelados por um líder. Para todos os anjos isso. Então um líder, então tinha Lúcifer e 999 dele, tinha Micael e 999 dele. Quando Deus solicita que ele desça aqui e crie um novo ser humano, Lúcifer fala não. Então ele se torna um rebelde. Desses 999, vendo que o líder deles, que era Lúcifer, fala não para o Pai ou para Deus,
333 acompanham Lúcifer e 666 falam, não, nós vamos seguir Deus, que Ele é o seu Pai. Então nós largamos você como hierarquia e vamos seguir Deus. Então os rebeldes, 333. Só que aqueles são o quê? Anjos. Anjo tem sexo, que eu acabei de falar para vocês? Não. Esses 666 se unificam aos 999 de Micael. Então quantos anjos ficam aqui? 8 vai 1, 16 vai 1, 16 de novo. 1.600 contra 333. Já pensou o coro? Adivinha onde foi essa guerra? Próxima à constelação do Cruzeiro do Sul, que é uma pirâmide cósmica. Para quem duvida do que eu estou falando, entra hoje no Google, sei lá, o seu sistema de busca, e escreve assim, Saco do Carvão ao lado do Cruzeiro do Sul. Vocês vão ver que do lado oeste da constelação do Cruzeiro do Sul tem uma sombra. Essa sombra, ou esse saco de carvão chamado pelos astrônomos, representa as estrelas que se apagaram no céu com a queda dos anjos. Porque a constelação do Cruzeiro do Sul, ela é assim, você tem uma estrela quase central e 4. O que que é? É uma pirâmide cósmica. Aonde os micaelinos derrubaram os luciféricos, o saco de carvão está mais ou menos por aqui. E eles caíram aonde? Na Terra. Pesquisem para tirar a prova dos 9. Agora olha o que acontece, eles não são anjos, então eles são andrógenos, eles trazem o princípio do homem e da mulher neles. E o bruto aqui não era andrógeno também, só que era bruto? Quando eles caem aqui, forçosamente, esse bruto tem que se separar em homem e mulher. Tudo se polariza com a queda dos anjos. Então aqui você tem, são criados os homens e as mulheres. Quer ver vocês entenderem a criação? Os que estavam com os ovos para dentro ainda, quando os anjos caem, se tornam as mulheres. Os que estavam já com os ovos já semi-exteriorizados, se tornam homens. Aí que está a diferença e a necessidade do encaixe para criar a vida de novo. Para que os ovos continuem surgindo e o nascimento continue. Agora olha o segredo do número. Tudo possui uma polaridade. Antes de existir o 66 de sombra, a gente tem os 666 de luz, que foram aqueles que acompanharam Micael. Os 333, quando caíram como anjos, eles tiveram que se polarizar em homens e mulheres também, ou anjos e anjas. 333 mais 333, ou cada um se tornando duplo, o 666, ou o número da besta. The number of the beast, né? Aí o Iron Maiden fez um sonsaço em cima disso aí, né? Então, vamos entender uma coisa. Esse número, o que acontece? Vocês vão entender a humanidade agora e todas as teogonias gregas. Quando a gente estuda a filosofia grega, não tem semideuses? Ali tem a Medusa, é só estudar aquele filme Fúria de Titãs, né? Aparece aquele monte de semideuses. E os semideuses são as misturas desses anjos caídos misturados com homens e mulheres. Que se vocês lerem, mais uma dica de leitura para vocês, se vocês lerem as escrituras de Enoque, já ouviram falar nesse cara? Que a Bíblia não inseriram o cara. Por quê? Porque é libertador, as escrituras de Enoque. Ele já as chaves de Enoque libertam, já escancaram tudo. Eles não ficam aquela coisinha velada, que você tem que entrar numa escola iniciática para entender. Não, as chaves de Enoque abrem tudo. No primeiro capítulo, que se chama o capítulo dos vigilantes, Enoque ensina que existem os Geborins e os Nefelins. Alguém já ouviu falar esses termos? Nefelins. Vamos entender quem eles são agora. É fácil. Tudo isso é Lilith, não pensa que eu estou enrolando não. Tudo isso é Lilith. Mas para você entender Lilith, você tem que entender a energia causal que cria e gera ela. Os anjos caíram em 333. Então eles se dividiram. Aqueles eram andrógenos, 333 forças ativas e 333 forças
passivas ou negativas, ativos receptivas. Então os ativos se tornaram, vamos dizer assim, anjos caídos, e aqui 333, anjas caídas. E existiu uma humanidade nova, não existia? Que se separou. Aí aquele que tinha botado ovo, e agora? O que eu faço com isso? Não sabia, né? Ficou olhando, e agora? Meu Deus, agora não sai mais. Esse negócio aqui, às vezes, pum, vem para cima. O que eu faço com isso aqui? É verdade, tem que falar para entender. Assim como aqueles que ficaram com o ovo lá dentro, meu Deus, tem uma coisinha aqui dentro que dá uma vontade de sacolejar isso aqui, mas não sei o que é isso. E olhava para o outro e ficava assim, ó. Então, quem que entra na jogada? Os dois aqui, ó. Os dois.